Vamos para mais um devocional? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença para te agradecer por esse dia, pelo livre acesso às Escrituras, para que nós possamos crescer com esse devocional a cada dia, Pai, compreendendo qual é a vontade que o Senhor quer que nós venhamos a fazer as coisas necessárias para aprendermos de Ti e mudarmos o nosso caráter a cada dia. Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, tira as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos e a dureza do coração, para que a Tua palavra entre e faça o que é necessário fazer. Em nome de Jesus. O título do devocional hoje diz: Assim age quem realmente crê. Se encontra no livro 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. E a evolução do devocional é: a terra passava por uma seca terrível, que durou anos. Aquela mulher era viúva, não tinha quem a sustentasse e já havia perdido a esperança de dias melhores. Estava decidida a preparar o pouco de trigo e de azeite que tinha, comer com seu filho e esperar a morte. Quando o homem de Deus chegou, ensinou àquela viúva o caminho do sacrifício e da confiança. Pediu a ela que preparasse primeiro a comida para ele. Em troca, deu apenas uma palavra. Era a palavra de Deus e ela creu. E ela não disse que creu. Vemos a sua crença por meio da sua obediência. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Esse versículo se encontra no livro de 1 Reis 17, versículo 15 e 16. Ela não tinha nada a perder. Aquela farinha e aquele azeite eram tudo o que ela tinha, mas não resolveriam o seu problema. Deus não pede nada para tirar algo de nós. Ele nos pede o que vai provar a nossa fé. Fica evidente que se crê quando há obediência. Caso contrário, nossas atitudes mostram a nós mesmos que a nossa fé é inoperante. Se aquela mulher tivesse olhado Elias com maus olhos e lhe negasse o pouco que tinha, certamente teria morrido de fome com seu filho pouco tempo depois. Porém, como ela creu e obedeceu à direção do homem de Deus, viu o impossível se materializar em sua vida. O conselho do devocional é: Deus quer cumprir a palavra dele em sua vida. Tome uma atitude de fé mediante a palavra que ele lhe der. Se nós nos transportarmos naquela época, nessa situação, imagina a agonia dessa viúva e o seu filho. E quantos de nós, na época que nós estamos vivendo agora, não estamos com a vida como ela estava, mas estamos passando momentos de agonia, de desespero? Quantos estão realmente esperando a morte? Porque nós temos passado muitas dificuldades a cada dia. Cada dia o mundo se torna pior, as condições vão se tornando cada vez mais apertadas, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e nós temos que exercitar a nossa fé. Aqui no devocional nos mostra que quando o homem de Deus chegou, ele lançou uma palavra. E uma palavra de Elias da época era a palavra, porque ele era o representante de Deus ali. Ele era um profeta de Deus. Então, quando ele lançou a palavra, aqui não descreve na Bíblia que ela obedeceu, que ela falou algo que ela cria ou não cria. Ela foi fazer o que ele falou para ela fazer. Então a obediência dela mostra o grau da fé dela, porque ao mesmo tempo que antes dele chegar ela estava ali decidida a morrer com seu filho, quando ela recebeu a palavra de Deus,
ela creu, ela obedeceu e ela teve a atitude de fazer aquilo que era necessário para ser feito conforme foi a palavra do profeta. Então ela fez o pão para o profeta e alimentou o profeta. E com a palavra que o profeta, que era o representante de Deus naquele momento, naquela casa, a farinha dela não se acabou. Ela se alimentou com a farinha e com a botija cheia de azeite que não faltou. E às vezes o Senhor está falando conosco através de uma palavra, nos dando uma ordem, nos dando uma estratégia, nos dando uma condição, e nós fazemos o quê? Negligenciamos, falamos, isso não é de Deus não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser também da sua cabeça, mas se você tem intimidade, se você tem busca, se você tem fé, se você busca a palavra de Deus, observe as entrelinhas, porque Deus está falando conosco a cada dia. Às vezes nós estamos tão preocupados com o dia a dia, como aquela mulher estava preocupada com a situação dela, porque uma viúva naquela época sofria, não tinha ninguém para sustentar não. Hoje em dia as pessoas já são de outra forma, tem aposentadoria, tem algum jeito, mas antigamente não tinha. E ela só tinha ela, o filho dela, e só tinha aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite. Que ela ia fazer o pão e realmente não ia resolver nada para ela não, que no dia seguinte não ia ter comida. Mas ela creu, ela obedeceu, ela executou. E aí ela viu o milagre. E nós também muitas das vezes ficamos paralisados com a situação que nós estamos vivendo, porque se ela tivesse olhado para a condição dela e olhado para o que o profeta pediu, com maus olhos, eu não vou fazer um pão para ele. Se eu estivesse lá, não sei se eu faria não, gente. Sinceramente. Mas ela mudou a vida dela com a atitude dela. E o Senhor está pedindo para nós neste dia, para que nós venhamos a compreender qual é a atitude que Ele quer que nós venhamos a ter para mudar a nossa vida. Ela mudou a trajetória dela com esse simples fato de obedecer e executar o que lhe foi pedido. E às vezes nós temos grande dificuldade de executar o que nos é pedido por Deus. Então ela renunciou o tudo dela. O tudo dela era aquilo ali, o pouquinho da farinha e o azeite. Ela renunciou o tudo dela para receber o que Deus já havia preparado para ela. Porque o Senhor já havia preparado para ela. Então, como ela não tinha nada a perder, ela foi lá, executou e fez. E foi o que aconteceu. Milagre. Milagre. Às vezes nós estamos impedindo o nosso milagre porque nós não estamos executando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Não estamos obedecendo, não estamos renunciando. Porque o Senhor não nos pede nada que a gente não possa fazer e não nos prova naquilo que nós não aguentaremos suportar. Então a atitude dela mostrou a fé dela. E se nós não tomamos atitude, nós temos uma fé inoperante. Então nós temos que obedecer, nós temos que crer e ver, através da palavra de Deus, que as nossas botijas e o nosso azeite a nossa farinha não vai acabar na nossa panela e o azeite não vai acabar na nossa botija. Porque o Senhor, Ele é provedor, Ele é supridor. Ele cumpre a palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle para nós. Então ela creu e ela obedeceu à direção de um homem. Às vezes nós não podemos também confiar em todas as pessoas que vêm trazer uma palavra para a gente. Mas quando a pessoa vier trazer uma palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Então o impossível pode ser materializado através da tua fé. Vamos continuar nos firmando na palavra, vamos continuar avançando, renunciando, obedecendo e tendo atitude. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, renova a nossa fé, transforma a nossa fé. Faz com que nós venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Fala conosco através das Escrituras, nos dá estratégia, pois temos passado, Senhor, tantas situações difíceis nas áreas das nossas vidas. Pai, nos ensina a sermos como aquela viúva, Pai, que deu o seu tudo, renunciou aquilo que era o tudo dela naquele momento. Mas ela obedeceu, ela creu, ela executou, ela tomou uma atitude e ela fez. E o Senhor respondeu com milagre na vida daquela mulher, Pai. O Senhor mostrou. E a tua palavra nos mostra quando foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Pai, nos ensina a obedecer, a executar, a vermos o milagre que o Senhor já tem preparado para nós. Nos dá, Senhor, discernimento do Espírito, visão espiritual, compreensão acerca daquilo que o Senhor quer para nós. Não nos deixe cair em tentação, Pai. As áreas que estão, Senhor, desérticas, caóticas, Senhor, nos mostra qual é a atitude que temos que tomar de fé para que nós venhamos a sair dessa situação que estamos vivendo. Pai, eu glorifico e exalto o Teu santo nome, te entrego cada um, Senhor, desse caderno de oração. Te entrego, ó Deus, as pessoas que se encontram no nosso canal, nas redes sociais. Abençoa a vida delas, Pai. Ah, Senhor, coloca farinha na panela deles, azeite na botija de cada um, Pai. Não nos deixe, Senhor, ficar muitas das vezes entristecidos, mas que nós venhamos a compreender que tudo que passamos, passa. Mas a palavra do Senhor continua viva e eficaz dentro de nós, Senhor. Não nos deixe olhar para a circunstância, mas que nós possamos olhar para Ti, que a Tua palavra venha falar dentro de nós. Pai, eu não sei qual é o milagre que essa pessoa que está ouvindo esse devocional necessita hoje, mas o Senhor sabe. Mas eu intercedo e clamo a Ti, Pai, porque basta uma palavra Sua, para que a Sua vontade seja feita, e que tudo, Pai, aconteça do Seu jeito, porque nós sabemos que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Pai, a crer mais, a confiar mais, a agir mais, a executar a nossa fé, uma fé ousada, uma fé fortalecida pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus. Amém e graças a Deus.